Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um colóquio do curso de Teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade São Paulo, Campus Pio XI, né? Uma alegria estarmos novamente reunidos, desde o ano passado que nós estamos fazendo fielmente, né, todos os meses, o nosso colóquio de Teologia. Tem sido bastante prestigiado por alunos, não só alunos, mas também convidados, pessoas das congregações religiosas e alguns outros professores. Então, tem sido uma experiência bastante positiva. Também os nossos colóquios estão ficando à disposição no canal Unisal Extensão do YouTube. Algumas pessoas têm assistido, a gente tem visto um número de visualizações bastante interessante lá no canal. Então, já convido aqueles que perderam também algum outro colóquio, se quiserem, se puderem também visualizar, assistir. Sempre os temas são sempre muito diversos, né? E acabam enriquecendo e atualizando também a nossa formação em teologia, né? Então, desde já fica o convite. Hoje, então, nós temos um mediador especial, né? Nós vamos trabalhar essa noite com o Amós, representando o nosso corpo discente, né? Eu vou convidar primeiro o professor Antônio Wordson, coordenador do curso de Teologia, para que faça a abertura do evento, né? E nos dê boa noite. E depois a gente passa a palavra para o Amós para apresentar o nosso palestrante e o nosso tema de hoje. Combinado? Vamos lá, Antônio. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Karen, por mais uma vez contribuir conosco, né, no nosso colóquio de teologia. Então, aqui dou as boas-vindas aos nossos estudantes de teologia que constantemente participam dos nossos colóquios, como também convidados, pessoas da comunidade externa que aqui também fazem parte, que acompanham essas atividades do nosso curso de teologia, a professores, inclusive, aqui vejo o padre Lima, né, o padre Luiz Alves de Lima, que está aqui nos acompanhando, né? E boas-vindas ao nosso conferencista, né, da noite, o professor Klaus, que com prontidão respondeu, né, no caso ao Amós, né, um desejo nosso de nos brindar com essa reflexão tão cara no campo aqui da doutrina social da igreja, de uma antropologia, de um tema tão preciso hoje que nós estamos refletindo isso, né, à luz da economia do Papa Francisco. Então, com certeza, irá contribuir muito com a nossa reflexão teológica. Né? Como nós sabemos, os colóquios de teologia têm a finalidade de fazer uma relação entre fé e razão, proporcionando um debate, temáticas, né, que contribuam com a formação continuada dos nossos estudantes de teologia, como também de teólogos, né, e de especialistas que têm interesse nesta área. Então, como a Karen bem, né, mensalmente nós fazemos esta atividade e contamos, de fato, com a ajuda de professores externos, né, até pelo fato da linguagem, de trazer, né, novas concepções ou o aprofundamento dentro da sua área de pesquisa de uma temática que só vem a somar e, como eu falei, contribuir com uma formação teológica continuada dos nossos estudantes. Então, professor Klaus, muito obrigado. Tá? Eu sei que aí fuso horário é outro, né? Mas foi possível se organizar para nos abrilhantar com esta fala, com esta conferência. E, já falando do professor Klaus, quero agradecer o Amós, né? Mediador, ele que fez a mediação com o professor, né? E também, inclusive, irá fazer a mediação do nosso colóquio, que é muito aqui bem-vindo. Depois o Amós, né, seguindo o ritual, né, acadêmico, ali apresenta o professor, depois procura fazer essa mediação com os demais, no momento de debate, etc. Então é isso, Karen, obrigado. Desejo a todos, particularmente ao professor Klaus aqui, uma boa conferência e que possa ser muito aproveitado por todos nós que aqui iremos participar. Obrigado. Karen, devolvo a palavra.
Obrigada, Antônio. Passar a palavra para o Amós, eu queria lembrar que para que a gente possa receber o certificado desta noite, que também vale como atividade complementar, é importante que nós estejamos inscritos no Simpla, né? Então, lá na página do Unisal, né, no evento de hoje, nós temos um link para nos cadastrarmos para o evento. A lista de presença eu sou capaz de fazer a partir do próprio Teams, né, do próprio aplicativo que nós estamos utilizando. Nós temos o nome aí praticamente de todos os participantes. Caso alguém não esteja com o seu próprio nome, por favor, coloca aí no chat para eu poder até verificar, ou se tiver só com o primeiro nome, para eu poder localizar vocês na lista, tá? Mas quem não fez inscrição no Simpla, não fez antecipadamente, eu vou colocar também no chat o link, né? Mas com certeza ele está nos eventos lá na página principal do Unisal, tá? Então é importante para que a gente possa receber o certificado corretamente no nosso e-mail também, tá bom? Então, Amós, por favor, Amós Santiago, né? Então é com você a apresentação desta noite. Obrigado, querida Karen, né, por sua presença, seu toque feminino aqui entre nós. Obrigado, professor Antônio, também, boas atividades. Então, tenho a honra de apresentar esse colega que até tenho essa intimidade chamada de amigo, né? Embora não nos conheçamos pessoalmente, presencialmente, porque nosso contato tem sido apenas virtual, mas com fé em Deus, em breve, né, vamos nos encontrar. Mas é um colega mesmo até de missão, eu diria, porque eu conheço a partir das atividades da economia de Francisco e Clara aqui no Brasil. Certamente a gente vai, quem não conhece ainda, vai conhecer um pouquinho mais, né, a partir dessa abordagem. Então, apresento o professor Klaus da Silva Haupt, nascido em Florianópolis, casado e pai de 2 filhas, advogado aqui no Brasil. Mestre em Teologia Sistemática pela PUC de Rio Grande do Sul, professor na área desde 2007 e está finalizando seu doutorado em Teologia e Educação pelo Boston College, né, que é uma instituição jesuíta em Boston. Inclusive, nosso querido padre Ronaldo, né, estudou e faz parte também dessa academia, né. Atualmente, também é conselheiro regional da Sotersul, bem como membro sênior da Economia de Francisco e Clara, que é esse movimento, esse processo iniciado pelo Papa Francisco, né, com aquele convite tão solene aos pesquisadores, aos economistas, né, para pensarmos uma nova economia. Então, desde já, professor Klaus, meu amigo, profunda gratidão pelo seu sim, né, pela sua acolhida desde o início, né, que nós pensamos esse projeto. E ele vai trazer para nós o tema da virada antropológica à virada econômica, pegadas teológicas na direção da economia de Francisco. Então, professor Klaus, a palavra é toda sua. Muito obrigado, desde já. Obrigado, meu querido Amós. Sim, já pode chamar de amigo, ainda que não nos tenhamos encontrado pessoalmente, né? Essa é uma das coisas positivas que a pandemia nos trouxe, né? Apesar de tantas outras negativas, mas essa possibilidade de a gente ampliar o horizonte, né, dos nossos contatos e das nossas redes, especialmente no âmbito da fé, aqui nesse contexto, porque isso se intensificou bastante, né, nesse período em que muitas reuniões virtuais nós fizemos. Agradeço as palavras da professora Karen também, e do professor Antônio, coordenador do curso. Destaco aqui a presença, eu não o conheço, mas dá para ver que já é um padre de longa caminhada, né? Padre Luiz, muito bom tê-lo aqui. Já deu uma rapidinha ali na internet, doutor em catequética, não. Teologia pastoral. Pastoral, isso. Pastoral. Doutor honoris causa. Isso, e aí aumenta a responsabilidade, né, Amós, da gente estar aqui falando coisas que façam sentido. Obrigado, só um pouco. E também faço um destaque positivo, a presença de algumas colegas mulheres aqui que eu vejo além da professora Karen, né, porque nós sabemos que o nosso ambiente da teologia ainda precisa crescer muito nesse sentido, mas a gente nunca pode esquecer que elas foram as primeiras a anunciar a grande boa nova, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, certo? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez em que eu me encontro com
com os salesianos. O Amós lembrou bem, a gente também não se conhece pessoalmente, mas o padre Ronaldo, o professor Ronaldo Zacarias, ele contribui conosco aqui numa das iniciativas que a universidade tem junto à comunidade lusofônica, né, mas principalmente brasileiros. Existe uma diáspora muito grande de brasileiros aqui na região de Boston. Então, a gente tem, desde 2017, um programa na área de extensão, em que a gente tenta alcançar as lideranças pastorais com cursos da grade inteira da teologia, geralmente uma vez por semestre, 6 semanas, 8 semanas, e o padre Ronaldo tem contribuído bastante com a gente na área de teologia moral. Então, entrando no nosso tema, e Amós, me diz assim, para a gente poder bater papo também um pouco, eu acho que é mais essa lógica de um colóquio, qual é a sugestão que você faz aí? Vocês fazem da gente ter essa primeira fala inicial, quanto tempo mais ou menos, só para me orientar aqui e a gente tenta adaptar Certo. Professor, roteiro. observando o nosso horário, né, 8h18, 8h20, então, aqui no Brasil, né? Então, nós poderíamos até meados de 9h, 9h05, né, com sua abordagem, ou seja, cerca de 30, 35 minutos. E após, né, a gente já poderia abrir, né, para os nossos colegas que gostam bastante de interagir, para perguntas, para comentários, e encerrando com uma última consideração do senhor, por volta de 9h20, 9h30 no máximo, né, para não tomar muito o seu tempo. Tá perfeito. Pode ser assim? Pode, com certeza. Até talvez, vamos ver. Eu nem sempre consigo controlar o meu tempo. Eu vou tentar até fazer em menos para que a gente faça mais diálogo. Então, como vocês puderam, a maioria, creio, receber o texto dessa comunicação, né? Pelo menos eu sei que os colegas da graduação receberam, agora um pouquinho antes, né? Porque a gente até, e a Amós, a gente acabou não pensando nisso, eu não tinha lembrado que tinha isso em texto. Foi uma comunicação que fiz na Soter há 2 anos atrás, justamente nesse contexto em que a economia de Francisco, e no caso do Brasil, Francisco e Clara, começava já a se tornar um pouco mais madura do ponto de vista da visibilidade, inclusive do alcance, né? A minha preocupação de trazer um pouco as bases teológicas, né, desse processo convocado pelo Papa em 1º de maio de 2019. Tá? Então, eu reforço aqui desde o início, como está ali no próprio resumo da comunicação, ela não é uma conversa, essa nossa de hoje, sobre o pensamento econômico do Francisco, quanto Papa, e há né, existe um pensamento econômico nesse pontificado, existe um fio de ouro que a gente pode tranquilamente depreender, mas esse foi objeto de um artigo que eu escrevi, com apoio também do Frei Suzin, lá de Porto Alegre, na cultura teológica, para a cultura teológica. Então, inclusive está disponível, porque eu posso mandar também para você, Amós, e aí depois distribuir. Lá eu faço um pouquinho assim da cronologia, né, do pontificado, e em 5 grandes momentos eu destaco elementos desse pensamento econômico do Papa Francisco, né, que vem a orientar essa chamada economia de Francisco, esse movimento pelo qual ele convoca jovens do mundo inteiro, né, jovens aí, pessoas até seus 35 anos de idade, no segmento de empreendedores, no segmento de ativistas, change makers, né, como se diz em inglês, e também os acadêmicos, especialmente os economistas, mas não só, para que todos sentem a mesma mesa, né, e a intenção original da mesa em Assis, o que aconteceu no ano passado, para pensar, para refletir e para começar a construir, né, um pacto na direção de uma nova economia, uma economia realmada, né? Esse é o pedido, o sonho, a convocação que ele faz. Então, abordando essa temática nossa de as pegadas teológicas de uma economia de Francisco, eu faço aqui uma primeira referência que, como eu disse, está ali no resumo da comunicação, que é o fato de que eu entendo, e é uma questão até factual, que a economia de Francisco, inspirada no próprio Santo de Assis e orientada pela doutrina social da Igreja, evidentemente, claramente orientada por ela, pela DSI, ela parte de uma visão econômica e teológica ascendente, né? De baixo para cima e indutiva. E aí eu até faço ligação aqui com o próprio a
própria orientação que vocês têm aqui no site, no portal da Unisal, para o curso de Teologia, né, que quando fala de oferecer à igreja os tantos educadores, né, sacerdotes, religiosos, leigos, ali, para as demais, as mais variadas atividades educativo-pastorais, fala em refletir teologicamente sobre a própria praxis, que interessante, e empenhados em promover o imprescindível diálogo entre fé e cultura, além de formar educadores da fé comprometidos com a responsabilidade social e eclesial nos diferentes contextos. Isso aqui é ser ascendente, isso aqui é ser indutivo, é partir do ver, julgar e agir, né? A dizer que é partir da realidade, em primeiro lugar, para sobre esta realidade observada refletir a fé e também pensar ações, né? Pensar ações concretas, né, de transformação, inclusive, daquela realidade, quando necessário, no Brasil, extremamente necessário, né, no mundo, extremamente necessário, à luz da mesma fé. Então, não é um movimento de cima para baixo, né? Não é dedutivo, não é top-down. É um movimento muito similar ao do Cristo ressuscitado junto aos discípulos de Emaús. Quando Jesus, o ressuscitado, no caso, quando eles têm a percepção, né, do forasteiro que caminhava junto com ele, ele não chega dando discurso, ele não chega falando das escrituras, ele não chega dando palestra, ele chega perguntando para eles o que aconteceu. Tá? Então, e é tão bonita a Gaudium et Spes, né, a Constituição Pastoral do Concílio, ele chega perguntando sobre as angústias, as esperanças, as alegrias, as tristezas desses dois que caminhavam, meio que já tendo desistido, né, daquela jornada, porque o viram, enfim, crucificado, e, bom, agora tudo terminou, vamos voltar para as nossas enxadas e redes, etc. Então, Jesus não chega no momento da pregação, Jesus chega através da busca de que cada um, como diz Paulo Freire, né, diga primeiro, né, diga antes de mais nada a sua própria palavra, né? Diga a sua palavra de onde vem, né, de sua realidade, traga a sua praxis, como diz ali, né, eu diria assim, na descrição breve, né, do curso de Teologia no portal da própria Unisal, que se traga primeiro a praxis para que se reflita, então, teologicamente, se reflita a fé, né, a partir daquela realidade se busca transformá-la à luz da mesma fé. Então, só faço essa ligação porque é justamente o pressuposto dessa nossa conversa, dessa comunicação, né? A ideia de que essa economia de Francisco convocada lá em 1º de maio de 2019, ela segue essa perspectiva econômica e teológica ascendente indutiva. Tá? Eu faço uma brincadeira com as palavras também, está no próprio título, né? A ideia de refletir sobre as pegadas teológicas da economia de Francisco, né? Refletindo sobre o que nós costumeiramente chamamos em teologia da economia da salvação, né? Que é o nosso papel primordial como reflexão da fé, pensar a economia da salvação, em vista, eu brinco aqui com as palavras, da salvação da economia. Né? Porque, como a gente conhece do relato franciscano, né? Lá na igrejinha de São Damião, no alto, né, do Monte Subásio, ali, vendo toda aquela campanha da região da Úmbria, muito bonita, por sinal, a imagem lá, todos os dias um pôr do sol belíssimo, né? Quando Francisco escuta, né, o crucificado, se vai, reconstrói a minha igreja porque está em ruínas, e ele a princípio entende literalmente, mas depois, com o processo da caminhada, vê que não era exatamente no sentido literal de construção de pedras, né? É o mesmo chamado que o Papa faz hoje aos jovens, né, aos jovens do mundo inteiro, de reconstruir uma economia que está em ruínas. É só a gente olhar para os lados, ver os dados, né, de países como eles aqui, Estados Unidos da América, dos países tradicionalmente periferia do mundo econômico, né, os países chamados em desenvolvimento, etc., para ver que é uma economia em ruínas, que vai tentando, né, ainda se segurar nos poucos galhos assim que restam, e aí essas tentativas de segurar sempre a muito custo, principalmente das camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, é importante a gente pensar teologicamente, né, sobre a economia e sobre a salvação dessa economia. Então, é um pouco a ideia da reflexão. E aí, como nada acontece no vácuo, né, eu diria, citando até um professor que tenho aqui no Boston College, tem esses 3 pontos que estão ali no texto, com os quais a gente aborda esse tema. Né? Então, primeiramente, e de novo eu repito, né, uma perspectiva cronológica. Então, a gente aborda da virada antropológica, chamada assim, né, do início do século XX, até o Concílio Vaticano II,
do concílio, né, as teologias política e da libertação, né, incluindo nelas, né, naquilo que o professor Scanoni, que foi professor do Bergoglio, né, pude estar com ele aqui em Boston, chama de 4 vertentes da teologia latino-americana, a teologia del pueblo, né, de onde bebeu Bergoglio, né, futuro Papa Francisco. Então, isso está na base, né, desse movimento, que não é retilíneo, né, mas dessa sequência histórica que vai desembocar num pontificado como o que temos, e do atual pontificado até essa virada econômica da teologia, na teologia. Então, eu chamo de virada econômica porque nós tivemos uma virada antropológica lá atrás, como vou comentar já logo no início, mas eu chamo de uma questão de sobrevivência, nós como teólogos e teólogas, pensarmos, né, a economia como centro de nossas discussões nessa necessidade, como eu disse, de sobrevivência. Do contrário, não estaremos aqui, né, para refletir sobre a fé, para teologizar no futuro breve. Então, e aqui não é nada apocalíptico, etc., mas é só olhar as próprias preocupações que o Papa Francisco levanta, de uma ecologia integral, em função de uma única crise socioambiental, de um modelo capitalista neoliberal, né, que é extremamente dogmático, diz ele na Fratelli Tutti, e que não deixa espaço para a crítica dele mesmo, portanto, complica bastante a possibilidade, né, de vermos com honestidade em relação ao real de um sobrinho, né, com honestidade intelectual, aquilo que permitiria, de fato, mudar esse modelo. Né? Eu acompanho o noticiário diariamente, você vê a CNN, você vê a Globo News, é impressionante como, apesar de tantos sinais dos tempos, né? Como a gente usa na nossa expressão desde João 23, apesar de tantos sinais dos tempos, e crise de 2008, e essas quebradeiras constantes, e essas corrupções constantes, hoje, recentemente, em janeiro, as americanas, e assim por diante, né? E como eles ainda insistem, né, com esse discurso de Faria Lima, né, para quem está em São Paulo, esse discurso que, como diz o Papa Francisco, é vazio, é oco, na Fratelli Tutti principalmente, mas também na Laudato Si, mas principalmente na Fratelli. Mas que é como se é dado como se fosse verdade inquestionável, dogma. Né? Então a gente precisa fazer reflexão teológica nesse sentido. Então são esses 3 momentos que a gente pretende percorrer e aí tentar conversar um pouquinho no tempo que nos permitir. É uma comunicação breve, né, típica dessas que a gente faz nos encontros da Soter. Inclusive aqui fica o convite, né, para que quem tenha desejo de participar dos congressos da Soter, do Congresso Internacional, que é todo mês de julho, as comunicações, as divulgações já estão na praça, né? Então é só procurar aí os perfis da Soter, acho que no Facebook tem e outros, Instagram talvez, e vocês vão encontrar essas informações sobre o nosso congresso. Acho que é segunda semana de julho, se eu não estou enganado. Tá? Então, assim, no primeiro tema, então, né, que é a questão da virada antropológica no século XX até o Concílio Vaticano II. Eu faço uma menção ali no texto, né? Há uma palestra, uma conferência de encerramento que o Frei Suzinho, meu orientador mestrado, deu em 2007, né, sobre os pobres como lugar teológico, né, de onde, inclusive, se teve chão para nascer uma teologia, que é a teologia da libertação. Ele dizia que o século XX nasceu como o século da hermenêutica, né? Quando ficou evidente toda aquela questão kantiana, enfim, wittgensteiniana, etc., do fim da consciência ingênua, né, dos jogos de linguagem, etc. E que toda palavra é interpretação, ou seja, não existe dado puro, né? Sempre temos um ponto de vista a partir, né, de onde estamos, somos seres situados, então nesse sentido também não existe neutralidade, e aí a gente precisa ter consciência disso, justamente para falar, né, sobre as coisas do tempo e sobre as coisas das realidades todas, inclusive sobre a fé. Então, nesse momento histórico ali de ebulição, de muitas novas ideias, enfim, de início do século XX, principalmente a partir da filosofia, que não é minha área, inclusive, eu só faço aqui essa menção, vem, né, o nascimento, vê-se o surgimento dessa chamada nova teologia, né, em francês, a Nouvelle Théologie, que contava com Rahner, que contava com Congar, vários nomes importantes da nossa teologia do século XX, que influenciaram, inclusive, como peritos,
o Concílio Vaticano II, né? E a partir dos quais e da qual, dessa realidade, desse novo momento, a gente tem a chamada virada antropológica, perdão, né? Diria assim que, em grande síntese, a gente deixa, né, de observar as questões ligadas ao mundo da revelação e da fé, deixa de fazê-lo de forma tão mais escolástica, eu diria, né, de cima para baixo, e passa a fazer isso muito mais a partir do chão da realidade da experiência humana, né? Nós, que, como diria lá o Heidegger, que vai influenciar muito o Rahner, não só ele, mas nós que estamos no mundo, né? Então, aqui estamos, o Freire também destaca muito isso, é daqui que temos que partir para refletir sobre as questões da fé, né? Portanto, esse fazer teológico é desde baixo, certo? Então, nesse sentido de afirmar que a economia de Francisco ela não é de cima para baixo indutiva, mas ela parte dessa mesma humanista integral, inclusive, né? Essa compreensão ascendente da percepção sobre as realidades e, portanto, também sobre a teologia. Eu trago ali, a gente traz um pouquinho, de forma muito panorâmica, de novo, isso é uma comunicação, né? Esse entendimento a partir já desde as escrituras, né? O que se consegue recuperar de lá, dos tempos desde o período judaico, né, ao período cristão também, essa percepção de uma reflexão feita já a partir das comunidades no chão onde elas se encontravam, né? Então, a gente sabe, por exemplo, né, os textos do Sebi, por exemplo, gosto muito, são muito ilustrativos nesse sentido. A gente tem essas diferentes correntes, né, de construção da redação bíblica, mas principalmente aquelas grandes em que você tem uma leitura mais palaciana, né, desde a perspectiva dos escribas, enfim, constituídos por Davi, Salomão, etc., mas também aquela percepção mais do chão, das estepes ali da realidade, né? Então, se a gente faz essa busca desse fio histórico, a gente está falando um pouco disso, né? A gente está falando um pouco da própria perspectiva marcana, né? Mateana, lucana, enfim, de se trabalhar a reflexão sobre a salvação que Cristo traz, mas a partir dos eventos concretos da história, né? Como se entende, ao menos, história, né? A partir desses evangelistas, dessas suas comunidades, Jesus de Nazaré. Então, é importante a gente fazer essa busca às fontes, como diz o concílio, como dizia João 23, como intenção para a convocação do concílio, para que a gente entenda esse movimento, como eu estou tentando dizer, né, de chamado, de construção de um processo de economia de Francisco. Então, tem essas bases lá atrás, né? Eu trago ali alguns exemplos, eu não vou me deter muito aqui, mas nas próprias discussões conhecidas que sabemos da teologia, né, na discussão do Cur Deus Homo, enfim, nas questões várias heresias, inclusive levantadas pelas escolas, Alexandria, Antioquia, enfim, você tem essa perspectiva sempre de ter diferentes perspectivas de olhar a mesma realidade. E nós estamos aqui querendo dizer que vem desta realidade mais ascendente de pensar a fé, o movimento que dá origem à economia de Francisco. Com a romanização da igreja, né, a gente sabe, esse período mais do tempo da Idade Média, a gente pode dizer, de certo modo, com tranquilidade, embora que a gente não esteja aprofundando isso, que passou a predominar uma visão teológica mais de cima para baixo, né? A própria igreja, com seu envolvimento nas questões temporais, enfim, dava bastante demonstrações nesse sentido. E aí, fazendo que eu chamo ali de um fast forward, vai para frente no filme, né? A gente percebe que com esses movimentos do início do século XVI em diante, um pouquinho antes, mas dali do início da Idade Moderna em diante, né, você tem esses questionamentos que vão sendo feitos à igreja e ao seu modo de ver o mundo, né? Num primeiro momento, a igreja reage de forma a contestar aquilo, seja em Trento, com um foco maior na contestação da reforma, seja no Vaticano I,
questionando muito esse surgimento do pensamento moderno, né? E ali você tem, inclusive, o surgimento do neoescolasticismo, contra o qual, ou em relação ao qual o próprio Rahner vai dedicar boa parte de seus trabalhos, né? Mas isso não se sustentava e não se segurava por muito tempo. Então, vem no início do século XX esse ponto de virada, né? Esse turning point que a gente chama de virada antropológica, né? Falar sobre Deus, como está ali no texto, a partir da experiência humana, como eu já destaquei, né? Essa compreensão de que se estamos no mundo, é daqui que a gente tem que partir. A gente não consegue partir do abstrato, né, para refletir sobre Deus, né, sendo, eu diria assim, honesto na mesma medida em que o faríamos se partirmos, como se sugere na perspectiva ascendente, do chão onde estamos, né? E aí vem a própria influência do método Ver, Julgar e Agir nesse sentido. Outras influências, né, foram importantes naquele período em que tivemos pensadores como Mounier, como Maritain, na compreensão do personalismo cristão, a tentativa de responder tanto ao capitalismo já bastante consolidado, né? O capitalismo enquanto realidade econômica, ele começa ali, do ponto de vista de Revolução Industrial, começa ali pelo início do século XIX, né? E aí, em 1870, Marx escreve O Capital. Então, as ideias, né, de uma transição, né, do modelo capitalista para um modelo, né, utopicamente pensado socialista, também começam a tomar corpo, né, em segmentos sociais. Então, em reação a isso, né, vem pensadores como esses, entendendo as urgências, né, que se levantavam na época, inclusive pelo marxismo, mas entendendo que as respostas, né, que esses mesmos movimentos propunham não eram as mais apropriadas do ponto de vista da compreensão, da cosmovisão cristã de mundo. Então, surge muito fortemente ali essa noção do humanismo integral, que está muito na base, né? De novo, se a gente pensa antropologia teológica aqui, né? Se a gente pensa aquele gráfico que a gente pode fazer do nó das relações, que Boff sempre trabalhou muito nos seus textos de antropologia, né? Você tem a unidade que somos como pessoas humanas, né? Corpore et anima unus, mas você tem a diversidade das muitas relações que nos constituem, né? Então, nós mesmos, a relação com os outros, a relação com o mundo onde está o econômico, onde está o mundo do trabalho, onde está o mundo da ecologia, a natureza, onde está, enfim, a criação em seu todo, né? Para além dos demais humanos que são os nossos outros. Todas essas realidades nos constituem. Então, por isso que uma economia pensada, né, e uma nova economia pensada, principalmente uma economia reomada, ela precisa, de fato, ter essa base humanista, né? E essa a compreensão que a gente tem daquilo que faz Francisco. Francisco puxa, né, esse movimento a partir dessa compreensão ascendente de entender fé, evangelização, etc. Certo? Então, esse seria um primeiro momento, de novo, muito breve, muito panorâmico, mas daquilo que nós entendemos como virada antropológica até o Concílio Vaticano II, né? E desejando lá na frente, chegaremos lá, que façamos hoje, né, a partir da nossa reflexão teológica, uma virada econômica também, além da teológica. A gente precisa passar a prestar mais atenção, como teólogas e teólogos, na questão econômica. Então, nesse segundo momento, né, a partir do Concílio Vaticano II, a gente percebe que todo esse caldo, né, desemboca ali nesse chamado de Papa João XXIII para um adornamento, né, e onde a gente tem um concílio de base fortemente humanista, né? Paulo VI, inclusive, no encerramento, faz uma pregação muito bacana, muito bonita, sobre humanismo e cristianismo como praticamente identificados, né, justamente na pessoa de Jesus Cristo, da Gaudium et Spes 22, né, o Cristo que revela não somente Deus e seu amor à humanidade, ele o faz, mas revela a humanidade a si mesma. Né? Lendo aqui os nomes, ele revela o melhor da Brenda, é Cristo quem revela. O melhor de Amós é Cristo quem revela. O melhor de Padre Luiz é Cristo quem revela. Né? Então, nesse sentido, de não abstrairmos demais
a figura, né, do Cristo, como Calcedônio já quis lá atrás, e como todas as reflexões dos primeiros concílios o fizeram, até chegar naqueles consensos século V, VI, enfim, um Jesus Cristo, né, Jesus da história, Jesus de Nazaré, Cristo da fé, que inspire, né, esta base humanista, de novo, insistindo de onde parte Francisco para pensar a economia enquanto essa realidade que ela é intrínseca à nossa condição humana. Ela é parte dessas dimensões que nos constituem, né? E a própria Gaudium et Spes, eu cito, né, ela diz lá no número 63, que é o início da parte do agir, no documento, né, para quem não sabia, não lembrava, a Gaudium et Spes, o ver julgar agir está presente lá na Magistra como sugestão, né, de método pastoral. João 23 traz o reconhecimento do ver julgar agir, lá já desde os tempos da ação católica, Padre Cardian, etc. Mas a Gaudium et Spes, como Constituição Pastoral, ela usa o método ver julgar agir. Então, a sua introdução é um ver, né? A primeira parte o papel do ser humano e da sociedade no mundo e tal é o julgar, uma base muito cristológica, e aí a segunda parte, em que fala de várias questões práticas, incluindo a econômica, ela é o agir do documento, né? Então, no número 63 fala, né? Também na vida econômica e social se devem respeitar e promover a dignidade e a vocação integral da pessoa humana, humanismo integral, né? E o bem de toda a sociedade. Aqui tem muito a base daquilo que veio a se chamar bem comum, que é também o primeiro princípio dos 5, 6 conhecidos da doutrina social segundo o compêndio, né? Então, lá o compêndio de 2004. Então, o bem comum. Então, também na vida econômica e social se deve respeitar a dignidade da pessoa humana e bem comum. Com efeito, o ser humano é o protagonista, centro e finalidade de toda a vida econômico-social. Então, de fato, esse caldo todo, né, que nós tivemos ali do início do século XX vai desembocar no concílio, e o concílio, na sua Constituição Pastoral, já começa a fazer esse chamado mais claro, cada vez mais claro, foi amadurecendo, né? Com Pio XI, você já tem alguns documentos bem interessantes, assim, bem 40º ano, por exemplo, mas abrindo para essa questão da economia, mas João 23, então, vem com tudo, nessa perspectiva mais ascendente, e o concílio, então, reforça isso e joga para frente, né? Então, nesse novo ambiente da vida da igreja, que a gente tem a partir do concílio, com essa revisão da própria identidade da igreja, né? Você pega aí a Lumen Gentium também, só para não deixar de citá-la, né? Como esses dois grandes eixos, ao menos na minha compreensão, do concílio, a compreensão da igreja sobre si mesma, a Lumen Gentium, e a compreensão da igreja na sua relação com o mundo, a Gaudium et Spes, né? A partir da revisão da sua identidade e presença no mundo, aí você tem espaço, né, para novas teologias de fato. Então, aqui daí não necessariamente do ponto de vista cronológico, não imediatamente, mas você tem um Metz, por exemplo, jesuíta também, né, se preocupando com a realidade concreta do nazismo, né, aquilo que ele chama de memórias perigosas, todo o sofrimento que vem daquele período e avançando, inclusive, a teologia Rahneriana, a teologia da graça, principalmente, essa antropologia teológica com que Rahner nos brinda, mas indo mais para o concreto da dimensão política da existência, né? Então, ele fala que a teologia fundamental é uma teologia política, tem que ser uma teologia política. Então, isso começa a dar chão para novas perspectivas, né? Esse questionamento que ele faz daquela fé pequeno-burguesa, aquela fé de ir apenas para a missa e voltar, mas durante a semana não ter compromisso social nenhum, enfim, né? De fato, tudo isso dá bastante chão, porque a gente vai ver depois, principalmente na América Latina, porque no concílio nós temos o pacto, né, das catacumbas, liderado pelo grande Dom Helder, né? E aí você tem 3 anos depois, né, tá ali no texto, a Conferência de Medellín, e depois Puebla, que é inclusive mais expressa nessas questões da preferência pelos mais empobrecidos, mas você tem Medellín justamente assumindo de forma bem mais evidente esse chão da realidade latino-americana no seu pensar a fé, né, e, portanto, para os teólogos, no seu fazer teologia. Então, você tem ali todo o chão, e é aquilo que diz Frei Suzin na sua conferência, né, um novo lugar teológico. Ele só foi possível surgir na própria América Latina. Você não conseguiria ver isso numa Suíça, você não conseguiria ver isso numa Alemanha, numa Europa. Né? Embora, como o Metz nos permite concluir, né, que numa Alemanha de um modelo como houve, né, lá nos anos 30, 40,
Você consegue, sim, fazer também teologia de libertação. Mas aqui é a partir da realidade nua e crua e dura da pobreza mesmo, né? Da desigualdade, né? Que é muito própria, né? Das nações, né? Da periferia do mundo, das nações colonizadas e neocolonizadas, né? Então, a gente tem, na América Latina, esse chão fértil, né? Esse novo lugar teológico para o surgimento de uma teologia como a teologia de libertação, né? E aí, quando a gente fala teologia de libertação, eu sempre gosto de dizer que a gente tem Libânio aqui, né? Eu gosto de dizer que a gente tem uma gramática, está lá no livrinho dele sobre a teologia de libertação, e uma semântica, uma forma e um conteúdo. E aí se confunde muito, né? Se confunde dizer que a teologia de libertação se perdeu, ele é marxista. Não. Isso precisa ser dito, isso precisa ser entendido honestamente, né? Que a teologia de libertação, ela faz, sim, em algumas das suas vertentes, não todas, como diz os canones são 4, a teologia del pueblo não usa a mediação socioanalítica marxista. Ela usa muito mais, dito por ele, que é um dos seus fundadores, a mediação da cultura, né? Mas, independentemente disso, se você pega os teólogos que usaram a mediação socioanalítica do marxismo para entender o mundo capitalista, porque é isso que Marx faz no Capital, entender as entranhas do capitalismo, isso não significa sua fé confessada. E é muito importante dizer isso. No ver, julgar e agir, isto é um momento do ver, mediação socioanalítica. Não é a mediação hermenêutica, não é a mediação prática. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, né? Para dizermos que sim, Francisco vai beber desse movimento da teologia latino-americana para pensar uma economia de Francisco e propor um chamado uma economia de Francisco, e isso nada tem a ver com o comunismo. Então, é só para a gente deixar isso claro. Eu sei que aqui é um ambiente mais tranquilo para dizer isso, que bom, mas é porque a gente tem ouvido isso bastante quando a gente, né, vai para as ruas e vai para as comunidades. Infelizmente, o povo de Deus é tomado por essas narrativas aí de medo do comunismo, medo do comunismo, medo... Vamos ser práticos aqui, né? Você tem comunismo hoje em Cuba, em Coreia do Norte, talvez. Na Venezuela, você tem um líder que é simpático às ideias, mas o modelo lá não é plenamente comunista. Você tem propriedade privada na Venezuela. Na medida que você tem propriedade privada, você não tem um modelo comunista em sentido pleno, né? Então, a gente precisa ser conceitual e prático nas coisas. Então, não assusta ninguém. É uma proposta econômica e social que não assusta mais ninguém. Já caiu lá em 89. Não tem nada dois para cá. Nem de perto foi, né, comunismo. Se a gente disser que o governo de 2002 em diante foi um governo de centro-esquerda, já é muito. Já é muito. Você tinha um Zé Alencar, um liberal na vice-presidente, hoje você tem um Alckmin na vice-presidência. Então vamos ser mais honestos, como disse o sobrinho, com o real, né? Então é importante a gente fazer isso no pensar teologia. Então, essa base teológica latino-americana vai sim ser de grande influência para a compreensão para a compreensão e para o chamado, né, que Francisco faz desse novo movimento, certo? Eu já mais ou menos citei ali essa questão aí do parágrafo seguinte. Eu cito aqui o próprio Mossung, né, que é um grande colega nessa área, eu diria assim, um dos precursores, né, dessa discussão, não o único, mas dessa discussão sobre economia e teologia, esse diálogo mais efetivo e partindo de menos, como é que eu diria, de menos, me foge a palavra, lugares comuns, assim, né, de menos platitudes, né, e sim refletindo sobre a economia como ela é uma área em relação à qual nós teólogos somos pouco afeitos. A gente tem que reconhecer isso, né? Nos tecnicismos que ela tem, a economia é uma área na qual nós somos pouco afeitos. Então é importante ressaltar esse trabalho do Mossung, né? Que é um teólogo católico, inclusive, mas atua lá na Metodista de São Bernardo, né? E ele trabalha bastante essa questão, inclusive, de certas idolatrias, como a idolatria do dinheiro, e nesses trabalhos paralelos que ele faz entre economia e teologia, muito está totalmente em sintonia com o que o Papa Francisco
propõe, no seu ponto de vista, principalmente lá na origem, né, desse fio de pensamento econômico que a gente vê na Evangelii Gaudium, principalmente no capítulo 2º, né, que é uma análise assim, descritiva, é um ver da realidade, que se tem lá na exortação apostólica, na Evangelii Gaudium, sobre o modo de produção econômico atual, que é o capitalismo. Ele não dá nome, ele vem a dar nome mais tarde, ele agora, no encontro conosco em Assis, fala expressamente, estamos vivendo, né, no contexto de predominância capitalista, enfim, fala do neoliberalismo, como eu citei antes, mas lá ele se preocupa em descrever, né? E ele diz que é uma economia que mata, uma economia que gera exclusão, né? E ele fala dos 4 nãos, né? Ressaltando o perigo dessa idolatria do dinheiro e do capital. Né? Então, assim, nós já temos, o que eu estou querendo dizer quando eu trago o Mossung, né? Nós já temos gente pensando isso, né? Essa relação do econômico e do teológico, né? E esse papel do teológico, nós, portanto, teólogos e teólogos, na compreensão, né? E também nas atividades pastorais a respeito do econômico, mas ainda é um trabalho muito tímido pensando o todo. Né? O trabalho do Mossung é um trabalho gigante, mas ainda é pouco, né? No sentido assim, ele é um só, né? Tem outros em Galamet, enfim, tem vários colegas, mas não sei se dá uma mão cheia, né, de quem esteja efetivamente pensando para nos alimentar lá no fronte da pastoral, enfim, essa relação do econômico com o pastoral, então, com o teológico e pastoral. Então, fica aqui a citação, no caso a ele, como uma referência importante nessa área. Né? E aí, para finalizar, eu diria, de fato, para que a gente possa pensar pensar essa nova economia e realmá-la, né, a gente precisa partir, como o próprio Papa Francisco destaca, e aqui é de novo esse fio condutor dessa reflexão que a gente está fazendo, que é a ideia de uma perspectiva mais indutiva, ascendente, de parte do lugar teológico dos empobrecidos. Né? Ele mesmo usa essa expressão, partir das periferias da existência, ele mesmo se encontra, né, com os movimentos populares, já pelo menos 4 vezes ele fez grandes encontros com os movimentos populares, né, nesse reconhecimento, assim como faz o próprio Cristo, de Deus entre nós, né, no meio da humanidade e não acima de nós, né, inclusive como nós celebramos eucaristicamente, né, ele está no meio e não acima de nós, como alguns discursos têm tentado nos propor. Então, essa economia que Francisco sugere, né, o Papa Francisco sugere, ela, de fato, inspirada naquilo que é a centralidade da própria pregação de Jesus Nazaré, né, que é o reino. Né? Se a gente coloca, assim, destaques da pregação de Jesus do ponto de vista histórico, né? O reino, obviamente, ocupa espaço central. Então, essa economia de Francisco, ela vem seguramente se apresentar e se propor a partir dessa perspectiva. Até eu diria, bem lembrado aqui agora, já quase no final, essa perspectiva histórico-crítica. Né? Eu cito isso no texto, é importante que quando a gente pense, né, teologicamente sobre as realidades, no caso aqui o enfoque é na realidade econômica, a gente preste atenção mais do que o normal no método histórico-crítico. Né? Porque a gente muitas vezes interpreta os textos sagrados e a própria tradição, o próprio magistério, de forma muito literal, e aí a gente perde os contextos nos quais eles nasceram, né? E aí acaba perdendo também a apropriação para os contextos atuais. Então, inclusive há um documento da Igreja, eu acho que de 93, que fala que o método histórico crítico é indispensável, né, para o estudo das Escrituras. Então, ele não é nem importante, crucial, etc. É indispensável. Não tem como fazer boa interpretação bíblica, segundo a Igreja Católica, documento da Comissão Pontifícia Bíblica, na época coordenada pelo Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, sem ser através do método histórico-crítico. O método literalista, diz o documento, é ilusório, são adjetivos que eu trago do próprio documento. Ele permite a violência, né? Ele é perigoso, portanto, enfim, várias colocações que esse documento faz. Então, eu entendo que até no espírito de recepção do concílio, de novo, pensar economia teologicamente, a gente precisa também prestar atenção no método histórico-crítico, uma lembrança importante aqui.
Então, essa economia é inspirada no reino de Deus, que é fraternidade, que é misericórdia, que é justiça, né? E que quer, de fato, plantar essas sementes né? Nesse mundo que está carente e urgente, né? De uma nova solução econômica, no caso, que não deixe tantas pessoas à margem. Você tem aí 8 pessoas no mundo hoje, para dar um exemplo muito simplório, né? Com o mesmo patrimônio, a mesma riqueza, do que mais da metade da humanidade. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma disfunção. Isso não é algo que tem a ver com meritocracia ou qualquer coisa do gênero, como discursos por aí trazem, né? Isso é disfunção, assim como na pandemia, essas mesmas pessoas aumentaram seu patrimônio. Vocês podem procurar as reportagens a respeito. Quer dizer, de novo, uma disfunção, né? Então, em grande síntese, né? Quando a gente segue essa perspectiva assim mais indutiva, ascendente, nessas pegadas teológicas que há na compreensão da economia pelo Papa e principalmente no movimento que ele convoca e impulsiona, que é o da economia de Francisco, a gente percebe que existe esse espaço, né, de diálogo entre as duas áreas, né, do conhecimento e da ação humana, teologia e economia, e que é preciso que elas se reúnam, enfim, em vistas, né, desse outro mundo possível. Acho que como uma exposição inicial, seria isso, fiquei dentro dos 40. E aí a gente abre para conversa, enfim, para o bate-papo, né, até para o nosso próprio aprendizado. Muito pontual, eu diria, viu, professor Klaus? 9 horas, né, exatamente. E é toda essa riqueza, né, esse contexto, esse panorama que o senhor trouxe. E é impressionante que não é um tema simples de ser tratado, né, principalmente quando a gente lança um olhar, né, sobre todo esse panorama histórico, geográfico, filosófico, teológico e eclesial, né? Então, o senhor transitou com muita serenidade, né? Essa mesma serenidade que, inclusive, eu tive essa honra de prestigiar ao longo do curso básico de Doutrina Social da Igreja, que eu tive a honra de ser seu aluno. Então, o senhor trouxe com essa serenidade todo esse contexto, né, para nos inquietar. Então, assim, aproveitando essa prerrogativa de mediador, aproveitando que temos o Padre Luiz entre nós, eu queria iniciar até abrindo espaço, caso o Padre Luiz, Padre Lima, né, queira colaborar, fazer alguma consideração ou algum questionamento, viu, Padre Lima? Que gostaria de começar facultando a palavra ao senhor, viu? Caso o senhor esteja em condições de participar. Caso não, até já deixo também o espaço para os colegas, né, que possam lançar suas perguntas, seus comentários e aproveitar toda a fonte, né, que o professor Klaus tem e está aí partilhando conosco nesta noite. Padre Lima, o senhor me escuta? Acho que não. Então, colegas, gostaria de facultar a palavra a vocês, né? Fiquem à vontade para um questionamento, para algum comentário. E o texto, eu estou vendo, o texto está no chat, tá, pessoal? Então, para quem não tinha, está ali no chat com o link. No chat, até tentei atiçar um pouquinho aqui no chat, mas ninguém mandou nenhuma mensagem, nenhum questionamento ainda, mas fica o espaço aberto, viu? Temos uns minutinhos aí, podemos aproveitar esse tema tão rico, né, tão importante para a nossa caminhada, para a nossa formação. Desculpa, eu improvisei um link ali, porque é difícil subir no chat arquivos inteiros, né? Então, depois eu mando para os inscritos, eu mando por e-mail, pelo Simpla, o arquivo completo, né? Mas acredito que por ali dá para baixar tranquilamente. Obrigado, Karen, professora Karen. Alguém levantou a mão? Quem eu não estou conseguindo visualizar? Aguinaldo. Ótimo, nosso colega Aguinaldo, colega da minha turma. Fique à vontade, viu, grande Aguinaldo? Você esperava outro ou não? Até o momento, não vi nenhuma manifestação, viu? Fique à vontade aí na sua participação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camilo. Boa noite, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Aguinaldo. Eu já participei de algumas vezes, de outras, e esse tema, principalmente no caso da Fratelli Tutti, quando vai falar do seu capítulo 5 sobre a questão da economia, confesso que até me surpreendeu a visão da igreja
na figura do Papa Francisco sobre como ele enxerga a realidade dentro do mundo capitalista. E a minha indagação é justamente essa, né? Nós que estamos aqui no início da caminhada de teologia, de entender qual é verdadeiramente o nosso papel como futuro aí, né, teólogos, né? A minha questão está assim, traço um paralelo, da mesma forma que a gente busca, através do conhecimento, através da revelação divina, alcançar uma forma de mudança de valores dentro de uma sociedade, propondo uma forma de viver que se leve a esta libertação, e a gente vê muito isso na questão da consciência, quando a gente chega nos trabalhos dos serviços pastorais. Da mesma forma, é o povo, vamos dizer assim, nós como uma nação, onde nós não temos essa libertação, porque não detemos de conhecimento, de educação formal necessária para isso. O que a gente vê, e se potencializou muito no Brasil, e acho que também no mundo, essa questão do dualismo entre esquerda e direita, e eu me recorro aqui a um filósofo francês que ele traça o modelo da ferradura, não sei se o professor conhece, e é onde a gente vê que vai levar exatamente ao mesmo lugar, né? Que um explora de um jeito, o outro explora de outro. Então, quando eu escuto falar do capitalismo, eu vejo a questão assim, o capitalismo, ele para mim tem um câncer, que é a questão da centralização e da não partilha da riqueza que se obtém. Meu ponto é, como teólogo ou como igreja, a nossa abrangência não deveria ser muito maior, além da própria fé, da transmissão da fé, porque senão nós ficamos dentro do contexto de uma igreja presa dentro do templo. Quando a igreja se nega a discutir política, e não politicagem, não digo politicagem, mas quando ela se nega a discutir política, quando ela se nega a discutir economia, e a gente vê isso muito nas vozes da igreja de base, no clero, que não trata desses assuntos, não quer tratar desses assuntos, não abre desses assuntos, como é que a gente vai chegar na chamada teologia da libertação? Respondo, Amós, ou fazemos mais um outro? Você que manda. Para mim, tá tranquilo. Tá mudo. Acho que podemos responder, né? Você tá no mudo. Agora sim. Não. Amós, precisa ligar o microfone. Isso. Não, eu acredito que sim, até porque não tem nenhum outro questionamento Perfeito. até o momento. E aí também não fica tanto para depois. Perfeito. Beleza. Obrigado, Aguinaldo, pelas colocações e também pela pergunta final. Acho que a reflexão que você faz, ela é assim, urgente, para dizer o mínimo, né? Somente essa reflexão que você faz de como teólogos, a gente não precisa ir além daquilo que é do campo da fé para poder justamente contribuir, né, nos espaços da fé, eu diria, né, primeiro respondendo, mas eu vou fazer uma digressão aqui, que absolutamente sim, sem a menor dúvida, né, e é justamente esse o fio que essa comunicação, Sotero, hoje em diálogo aqui entre nós, que eu tentei seguir, justamente não dá, como eu já citava ali na própria passagem, discípulos de Emaús, não dá para a gente chegar de forma totalmente descontextualizada, trazendo questões exclusivas, vamos chamar assim, né, do campo da revelação, né, e do campo das fontes nas quais a teologia tradicionalmente se baseia. De novo, escrituras, tradição e magistério. Mas as próprias fontes, a gente aprende na introdução à teologia, né? Então vocês estão de primeiro ano, vocês devem estar em algum momento vendo isso aí, as fontes da teologia não se restringem a essas três. Essas três, escrituras, tradição e magistério, são fontes clássicas. Eu cito isso em algum lugar no texto. Mas você tem também o senso de fé dos fiéis, sensus fidei fidelio, né? Você tem as demais ciências, você tem a própria filosofia, né? Então você tem outras fontes das quais se bebe para fazer o exercício da reflexão da fé. Sempre deixando claro, né? Aqui
me perdoem se às vezes faço digressões até demais, ser muito conceitual e detalhe, mas é importante. A teologia ela não é uma catequese. A teologia é uma boa base para a catequese. A teologia é reflexão da fé. A teologia é fides queres intellectum. É a fé que pede que seja lida por dentro. Inteligência, né? Intus legere. Então, é a fé que pede inteligência, é a fé que pede que seja lida por dentro. Então, a teologia, ela teria que, sim, ter essa capacidade de dizer, não, isso aqui não faz muito sentido, não. Isso aqui é meio fundamentalista demais. Ou, como você está construindo na sua reflexão, isso aqui não é tão mordente assim, não responde muito a questões que a gente está vivendo a partir dos sinais dos tempos atuais. Isso aqui, às vezes, faz uma coceirinha na gente, ai, que bonito, que reflexão maravilhosa, mas não tem de onde parte, para onde vai, do ponto de vista concreto, né? Então, eu diria que sim, especialmente para a gente chegar numa teologia de libertação, que é uma palavra que a gente encontra nas Escrituras, né? Em abundância, né? E o próprio Paulo vai dizer que é para a liberdade, né? Acho que é os Gálatas, né? Se não me engano, mas se não for, enfim, está lá numa das Paulinas, uma das cartas, que Cristo nos libertou. Então a gente fala em libertação em Moisés, na origem histórica, né, do judaísmo, a gente fala em libertação em Jesus, e a gente segue falando, e ainda há quem diga que isso é algo totalmente extemporâneo do contexto da fé. Então eu diria que sim, a gente precisa ir além, especialmente nessa perspectiva que a comunicação traz, que é a indutiva, que é a ascendente. Então a gente precisa partir das realidades, né? Tem um vídeo do Freire, eu posso mandar para nós, sobre teologia da libertação. E aí, além de tudo aquele sotaque maravilhoso de quem é de Jaboatão dos Guararapes, né? Vizinha de Recife. Ele dizia assim, né? Eu já falei isso ao longo dos 30 minutos. Se eu estou cá, eu não gosto de... Ele dizia, eu não gosto de dualismos, que é o que você cita, né? Deste maniqueísmo, desta separação da realidade do ser. Não nos é direito fazer isso, dizer. Se eu estou cá, é daqui que eu tenho que partir. Transcendentemente, ou seja, eu não nego a existência do transcendente. Eu não sou um materialista histórico enquanto cristão. Ok? Então, esse é um ponto de crítica nossa ao marxismo, tal como posto assim de forma teórica. Né? Nós não somos pessoas que excludentemente cremos ou vemos o mundo apenas a partir da perspectiva do materialismo histórico. Apenas o que vemos é o que é capaz de refletirmos sobre. Não. Né? Embora os liberais também sejam assim. Né? Cuidado para a gente achar que só os marxistas que são materialistas históricos. Né? Então, nós partimos da compreensão de que também realidades reveladas podem nos instruir sobre a vida, sobre a existência. Nós partimos desse pressuposto. E está tranquilo. Né? Mas a gente parte do chão para entender Deus, como fez Jesus, o histórico, contado para nós em Marcos, como eu disse, em Mateus, em Lucas. João já tem uma perspectiva mais inversa, né? Mais descendente, e as duas se somam, as duas perspectivas. Antioquia, mais ascendente, Alexandria, mais descendente, se somam. Né? Tanto que Calcedônia vai resumir tudo, sem mistura, sem confusão, mas humanidade e divindade. Né? E é o que Gaudium et Spes vai nos afirmar. Enfim, toda a história belíssima e o magistério da igreja. Mas a gente parte do chão. E partindo do chão, a gente tem que ir além do que é crido, né? Que é a sua pergunta. Não precisamos ir além da fé, a gente precisa ir além do que é o credo. A gente precisa partir das realidades. Como diz Freire, da palavra dita pelos participantes, pelo povo de Deus. Né? Lá na pastoral, lá na ponta. Né? Para aquilo que é a sua palavra dita primeiro, para depois refletirmos o que traz o conjunto, né, da revelação, né, especialmente compreendida na escritura, da tradição, do magistério, etc. Então, eu acho que sim, é uma condição sine qua non para a gente fazer, na minha leitura, né, uma teologia honesta ao real, né, a gente viver uma espiritualidade, inclusive, honesta ao real, a gente partir, antes de mais nada, das realidades. O ver, julgar e agir. Né? Mas sobre o capitalismo que você fala, acho que só uma abordagem que concordo totalmente que há esse câncer,
né? Que é o câncer da não partilha. E aí faço uma colocação aqui que é relativamente técnica. O capitalismo ele é intrinsecamente acumulador. É uma lógica interna. É uma dinâmica interna sua. E aí isso aqui é interessante. O Marx diz isso. E aí as pessoas, hoje em dia, muito influenciadas por quem se opõe, claro, né, por seus próprios interesses, à leitura que Marx fez do mundo, mas colocam como se o Marx assim odiasse o capitalista. A observação dele é fenomenológica, ela é empírica ali. Ela é percebendo o que acontece a partir da Revolução Industrial. Então, a partir, principalmente, da explicação da mais-valia, eu não vou entrar nisso aqui, poderia, se quisermos, a gente pode, em momento de sentido, refletindo teologicamente sobre essas categorias mais propriamente econômicas e tal, né? Mas a mais-valia é um processo interno que se dá no âmbito da produção, pelo fato de que um é dono, o outro não é. Então, um é dono lá da fábrica que faz Coca-Cola, o outro é empregado, invasador da Coca-Cola. Um exemplo que eu sempre dou, né? E aí aquele invasador ele ganha um salário X, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Imaginem aí vocês, não importa. Quantas Coca-Colas ele invasa num mês, que é o período de seu salário? 22 dias úteis, mais ou menos, num mês, né? Quanto que aquilo significa em receita, né? Tira todos os custos, etc. O que significa de resultados finais, chamados de lucro? Isso dá muito mais do que o que é o salário deste que entregou a sua mão de obra, a sua força de trabalho para aquele empregador. Então, aqui não estou ainda discutindo a moralidade disso. Estou discutindo a factualidade disso. É um processo intrinsecamente acumulador, que é como você usou na sua palavra, não partilha. Dá no mesmo. E acho melhor, inclusive, né, do ponto de vista da reflexão cristã, em falar em não partilha. Mas é porque ele é intrinsecamente acumulador. Ele é um processo voltado à produção, diz Marx, do delinha. Dinheiro, mercadoria, delinha. Dinheiro transformado, dinheiro acumulado. E hoje, sem a mediação da mercadoria, através do mercado financeiro, delinha. Você coloca lá num fundo, ele rende para você 12% ao ano, sem você precisar de mediação de mercado, vender nada, etc. E tal, né? Então, isso é uma realidade dada. E a gente precisa... É isso que a mediação socialmente nos permite ver. E aí aqui está a confusão que se faz, né? Então, de fato, eu até fiquei curioso, se quiser você também interagir um pouco mais, quando você fala da surpresa com a visão dele, Francisco, sobre o capitalismo, eu imagino, então, deduzindo pela sua fala como um todo, que é uma surpresa positiva, certo? É uma surpresa perfeita. Porque, de fato, ele põe o dedo na ferida, né? Na Fratelli Tutti, ele chama o neoliberalismo de dogmático. Né? E ele diz, mais adiante, no encontro conosco, no encontro em Assis, né? que justamente o capitalismo é o grande motor hoje desta economia, que mata, que exclui, etc. Significa isso que temos que migrar para o outro modelo? Não. Então, assim, isso já é aristotélico, isso já é tomista para vocês, que filósofos e teólogos são, né? Tomás de Aquino, brilhante teólogo, bebamos sempre de Tomás, né? Então, assim, in medium virtus, né? Então, assim, in medium virtus est, né? Então, assim, não está nos extremos, né? Então, é importante um pouco de regulamentação, de regulação, de papel do Estado? Claro, mas é evidente. Se deixar na mão solta, né? Isso significa ser comunista? Pois é evidente que não. Suécia é comunista? Os outros escandinavos? Alemanha é comunista? França? Não. Aqui o meu estado, o estado da região de Boston, que é Massachusetts, é um estado bem mais europeu do que o restante da América. A América, lá para os interiores, é bem capitalista. Aqui não. E por incrível que pareça, o pessoal que critica, que diz que Mass é mais à esquerda, que não sei o quê, a maior renda per capita do país está aqui. Está aqui, está na Califórnia, que também é mais progressista, vamos chamar assim. Os estados mais progressistas são os com mais renda per capita. Por incrível que pareça, não. É porque quanto mais você distribui, mais você gera riqueza. É meio óbvio. Então, o modelo acumulador, ele é, também preciso dizer isso, intrinsecamente não cristão.
Você pega os primeiros relatos das comunidades, são pelo menos 3 ali nos Atos, o mais famoso, 2, 42, 47. Tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, né? etc, etc, etc. Você pode interpretar como quiser, mas é uma narrativa que Lucas está trazendo ali, mostrando que esse era o jeito de viver da comunidade. Na partilha do pão, eles reconhecem o ressuscitado, se a gente pensar de forma menos mágica, né? Agora, já com um pouquinho mais de conversa andada, eu já me sinto mais à vontade, dizer que pensar discípulos e irmãos não de uma forma tão mágica, mas de uma forma como que a comunidade vai percebendo a presença ressuscitada na sua história, porque vamos lembrar que Lucas é escrito lá nos anos 70 e que os fatos são dos anos 30. Gente, muitos aqui nem 40 anos têm. Vocês lembram das coisas da sua infância? Né? Vamos ser práticos, na hora em que Lucas e sua comunidade estão contando os fatos, eles estão muito mais... É teologia mesmo, essa é a beleza da coisa. É teologia. Eles já estão teologizando, eles já estão interpretando os fatos. E é na partilha, do pão partido, que eles abrem o olho. Eu fico arrepiado, é fantástico o quanto esse homem, Lucas e sua comunidade, são brilhantes na comunicação da revelação plena que Jesus nos oferece do Deus no qual cremos, o Deus cristão. Então, assim, é na partilha que o amor se faz real, uma música que eu conheci lá dos tempos de Florianópolis. Né? E é nessa partilha que eles reconhecem o resultado. Então, todo modo econômico de não partilha, ele não é cristão. Assim como todo modo econômico que fere a liberdade, que é autoritário demais. A gente viu isso no regime da cortina de ferro, lá a partir de 17. Então, e é interessante que você tem coisas boas nos dois modelos. Você tem, de um lado, uma liberdade de mercado, as pessoas poderem ter suas iniciativas, suas criatividades, né? Tem o valor aí também é um princípio da transição social, a subsidiariedade. Mas você também tem no outro lado, né? Olha como são as escolas em Cuba. Olha como ninguém lá passa fome. Né? Então, assim, vamos buscar esse equilíbrio, vamos sair dessa polarização que você menciona bem, esse dualismo. Desculpa a expressão, gente, esse dualismo burro, né, de direita e esquerda, porque, no fundo, é pela narrativa. Né? A gente olha, hoje em dia, cada vez mais em público, né? Essas sessões do Congresso, chega a cansar a gente, assim, né? O quanto eles passaram a usar comunismo, como se fosse assim, vou comprar pão na padaria, mãe, só um pouquinho. Sabe? Como se fosse uma coisa... Sabe? E não era assim. Né? Então, a gente precisa, de fato, amadurecer a linguagem, né? Isso passa muito pela nossa pastoral. Então, é tão bom ter... Né? Não sei se você é teólogo leigo ou se está no caminho da ordenação, mas, enfim, para todas nós aqui presentes, como é importante a gente trazer para o estudo da fé que a gente faz, teologia, né? Essas reflexões para além da fé, que é como você colocou a sua pergunta. Então, obrigado pela... Se quiser interagir um pouco mais, fica à vontade. Mas parecendo, eu sou leigo especulador, mas vivi a minha vida inteira de família pobre e consegui o que eu consegui através do capitalismo. Então, quando eu vejo alguns discursos assim, como eu digo, eu tenho uma visão um pouco distinta em relação a essa visão, vamos falar assim, muito para o lado esquerdo, já que a gente gosta de ficar falando dessa besteirada toda hoje. Mas quando eu digo que eu fico surpreso com a visão do Papa como o professor mesmo disse, ele não propõe derrubar o capitalismo ou romper com o capitalismo, desestruturar todo o capitalismo. O que ele propõe, que eu vejo, eu vou usar do capitalismo para inserir aquele que está fora dentro do sistema. Porque se você não traz um nível de conhecimento da realidade das coisas, a nossa fé, como diria São Tiago, é em vão. Porque as pessoas ficam no mundo alienado e aí elas são extremamente manipuláveis e aceitam qualquer coisa e o que a gente é terrível dentro de uma sociedade, se acomodar dentro de uma pobreza, entendendo que aquilo é a única coisa que ela tem direito neste mundo. Então, ela não luta por estar inserida dentro de um direito de igualdade, de irmandade, como o cristianismo nos propõe. Né? Somos iguais e temos os mesmos direitos de acesso às coisas, para que a gente prossiga, a humanidade como um todo progrida. Então, essa coisa de direita e de esquerda que nos trouxeram e implantaram aqui, ela destrói, tanto de um lado quanto do outro, este princípio
de ter uma sociedade que se cuide e que evolua, e que tenha que fazer realmente um protecionismo para efetivamente aquele que não tem condição de se andar, mas tem que ofertar oportunidade para que ele saia da pobreza. Eu lembro muito de uma apresentação vista com Frei Beto, um dos fundadores do PT, lá nos primórdios do PT, em que ele falava para a gente, ele falou, olha, Cristo gosta de pobre, não de pobreza. Né? Somente pobre em espírito, né? Isso. Mas o pobre material mesmo. Né? Então, você não pode mais desapegado, né? Você tem que cuidar da pobreza para não ter pobre. Essa é a questão conceitual que eu vejo que para nós, como todo mundo sempre cobra da Igreja Católica, uma postura disso, uma postura daquilo, e às vezes a gente se omite de ter uma postura firme baseada na nossa fé. Né? A gente se alinha, sai do mundo para ficar numa fé ingênua, imatura, né? Dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente professa. Não, como é que pode não ter nada a ver? Perfeito. Obrigado aí, desculpa ter estendido. Não, imagina, gratos pela sua colocação. E o que você está falando bate muito, o Amos vai lembrar que a gente passou isso no curso aqui que demos no Boston College, o princípio da subsidiariedade, né? Então, assim, não cabe ao Estado tomar conta de tudo. Esse é o modelo de pensar da esquerda mais tradicional. E eu também me oponho a isso, né? O que a gente precisa é prestar atenção nos sinais dos tempos e identificar as coisas como elas são. Né? Então, assim como é burra essa polarização, como a gente usou essa expressão, com perdão da ênfase, mas também preciso dar os nomes corretos que cada coisa tem. Então, por exemplo, né, como que eu entendo que aquilo ali é uma realidade capitalista, como que eu entendo que aquilo ali é uma realidade comunista, como que eu entendo que é um político assim assado mais liberal, como que eu entendo que porque o que está acontecendo hoje é chamar de comunistas quem são só social-democratas. Isso eu acho bastante problemático, porque daí conduz as pessoas para uma extrema direita, certo? Porque extrema direita quem é? Esquerda, perdão, quem é? PCO, PSTU, esse pessoal nem chega, esse pessoal nem representante tem no Congresso, extrema esquerda. Então a gente precisa dar os nomes às realidades como elas realmente são e têm. E aí, só para complementar no diálogo contigo, a doutrina é muito rica, né? Então ela traz todas essas respostas que como inquietação você traz. Né? O que ela só diz o Papa João Paulo II que disse isso muito sabiamente na Solicitudo Reis Sociales. Né? Ela não é um terceiro partido, ela não é um terceiro regime, nada disso, né? A doutrina social. Mas ela é uma fonte de inspiração para a própria ação, inclusive política, né? De cristãos e tal, nas suas opções. Né? Então, e ela fica muito nessa lógica, né, do equilíbrio, né, das perspectivas. O catecismo trouxe para lá os números ali onde fala do não roubar, então é na parte da terceira grande parte, que é a parte mais moral, ética, né? Ele trabalha a questão, olha, a igreja é crítica ao modelo da lucratividade exclusiva, dessa acumulação que você fala ali, dando o nome de câncer, né? E ela também é crítica aos regimes mais fechados, autoritários e estatizantes demais, etc. Então, ela é pelo equilíbrio, né, das forças econômicas, políticas, pelo equilíbrio de um modelo que dê oportunidade para todo mundo. Acho que tem uma fala muito... um epigrama, um poema curtinho, né? Epigramas são aqueles poemas curtinhos. Do Quintana, vocês têm algum gaúcho aqui? Ele era lá do Alegrete, né? E o Quintana morou em Porto Alegre por muito tempo. E o Quintana, ele dizia que democracia, olha só que bacana, tem muito a ver com o que você está falando, Aguinaldo. Democracia dará a todos o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada depende de cada um. Né? E, de fato, Jesus estimulou muito as pessoas nesse sentido com a própria lógica dos talentos. Né? Então, de fato, o modelo comunista ele abafa essa coisa da iniciativa e tal. E não é bom. E aí eu faria a crítica aqui de forma mais ampla, o seguinte, de forma bem simplória, mas dá para entender dessa forma. O comunismo é problemático porque ele quer igualar todo mundo na chegada. E o ser humano não é assim. Né? E a sociedade não se constrói assim de forma eficiente. Então, estou em linha com isso. O problema do capitalismo, que você falou bem, do câncer da não partilha,
ele já desiguala na origem. E aí o poeta diz, bem, democracia dará a todos o mesmo ponto de partida. Então o capitalismo também não é democrático. Então o comunismo não é democrático porque impõe coisas. Impõe, né? O seu Stalin lá, não, vai ser assim, vai ser assado, quem não é, vai pro gulag. Ninguém está aqui para passar a mão na cabeça comunista, não. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo, na origem, ele já põe a desigualdade, né? E aí você não consegue chegar, você corre igual ao outro, mas você sai dos 50, o outro sai do 0, você está na frente. Eu sempre disse isso, eu como jovenzinho em Florianópolis com 16 anos, eu cheguei na faculdade, super novo, eu cheguei na faculdade falando inglês fluente e já matriculado nas aulinhas de espanhol. E aí eu sou um filho de classe média. Imagina a classe rica. Então, essas diferenças precisam ser olhadas honestamente. Quando você tem um governo que tenta colocar mais oportunidades para todos e tal, isso é positivo. Aí tem que discutir os limites de cada programa, tem que discutir em específico. Mas como principiologia, dar as mesmas oportunidades para todos numa mesma sociedade, isso é positivo. Isso é bastante cristão, penso eu, né? Brilhante, né? Nossa Senhora. Quem sabe a gente sonha, né, Amos, com um curso aí sobre a doutrina social aí. Exatamente. Conversando aí. Vamos aí, alinhando. É um sonho muito, muito feliz, né, para quem deseja esse agir teológico em sintonia com o que estamos vivendo, né, nesse contexto, inclusive de Brasil, né, na iminência essa PL 490, nossa, o marco temporal, enfim, tantas ameaças, né, que a gente às vezes se percebe longe dessa tão sonhada democracia, e a gente precisa desse espírito crítico, desse espírito teológico, desse Espírito Santo, né, para nos ajudar a intervir da forma correta. Então, meu querido, como o horário já está realmente no limite, né, então a gente vai para as considerações finais, né, diante dessa aula gigantesca, é como uma aula magna mesmo. Inclusive, ao longo das suas falas, professor, eu anotei vários pontos, questionamentos que vou usufruir da nossa amizade futuramente, né, para partilhar. Mas deixo, então, esse espaço para as considerações finais, porque, de fato, esse assunto é só uma inquietação, né? O senhor só nos deu o ponto de partida, para que a gente, então, consiga, a partir da nossa profundidade, da nossa busca, da nossa conversão também, conversão pastoral, que a gente consiga buscar, né, esses caminhos de uma economia realmada, né, uma economia renovada, que considera a pessoa na sua integridade. Então, se não houver mais nenhuma outra intervenção, até pelo tempo não é mais possível, né? Quero já deixar para suas considerações finais, né? E aqui eu falo como aluno do primeiro ano, agradecendo também tantas intervenções que, inclusive, o senhor trouxe, que a gente tem visto bastante nessas primeiras disciplinas, né? Foi uma síntese muito bem feita. Então, quero agradecer desde já e dizer que a sua inquietação, a sua formação cada vez mais possibilite esse equilíbrio, essa serenidade, né? Eu acredito que os colegas compactuam desse sentimento de tranquilidade, de serenidade que o Senhor traz, né? Ao trabalhar temas tão escorregadios, né? Então, muito obrigado, parabéns pelo equilíbrio, pela tranquilidade. A gente ficaria aqui pelo menos mais uma hora tranquilamente escutando, né? Mas com certeza, em vista dos compromissos, a gente precisa encerrar. E deixo, então, esse espaço para as considerações finais. Vamos lá, então. Obrigado mais uma vez, Amos, professor Antônio, professora Karen, todas aqui presentes, pela companhia, antes de mais nada, convite e a gente poder estar aqui. Eu diria em resumo, né? Essa conversa de hoje, essa comunicação, ela é a ideia de ser um fio, né? Um fio condutor de compreensão de que esse chamado para a economia de Francisco tem bases numa antropologia teológica, né, que nasceu lá no começo do século XX, né, que foi muito presente na construção do Concílio Vaticano e que, pelo próprio sopro do Espírito, né, a partir do Vaticano, ela se permeou mais nos próprios documentos de Paulo VI, João Paulo II, né, até chegar em Francisco, mas também na prática da igreja, na construção de uma caminhada na igreja latino-americana, etc. Então, é mais essa ideia de fio de ouro. E se vocês forem observar, quem puder dar uma olhadinha no texto, ele é mais panorâmico, mas ele permite em cada um dos seus momentos, parágrafos,
você fazer outras digressões, outras spin-offs, né? Então, por exemplo, quando eu trago ali a cristologia, né, e essa histórica discussão sobre, né, uma perspectiva mais ascendente e descendente, bebamos daquilo, bebamos dos diálogos lá, dos primeiros concílios, etc., para poder iluminar os temas de agora, e assim por diante, quando a gente cita doutrina social e etc. Né? Então, é mais nesse sentido. E assim, para fechar com uma mensagem assim, do próprio Papa Francisco, a importância da gente prestar atenção ao econômico, dialogar com o mundo da economia, enquanto teólogas e teólogos, eu diria assim, a partir da fala que ele nos fez em Assis, né, da gente prestar atenção duas grandes questões aqui. Um é um modelo que pode ser, inclusive, Aguinaldo, um jeito terceiro, um tertium genus, um jeito diferente de se pensar para além da dicotomia capitalista socialista, que é o bem viver, que é o jeito, inclusive, né, dos povos originários, essa sabedoria do Papa Francisco, que fala muito em inculturação, da gente conhecer os jeitos, né, existenciais de se organizar como sociedade, como eram as 12 tribos, muito provavelmente, como eram dito antes ali as primeiras comunidades, esse jeito dos povos que já existiam aqui nessa parte da América, na parte da América nossa do Sul, né, e que tinham muito forte, ainda tenho, conheço algumas comunidades em Biá-Guarani, lá de Santa Catarina, já os ajudei em alguns momentos da caminhada, as questões mais burocráticas e tal, como advogado que sou, como foi mencionado, e essa coisa da partilha muito forte, essa coisa do bem viver, né? Então, um ritmo diferente da vida, inclusive. Menos celular, menos fazer, menos Marta, mais Maria. Olha como o evangelho é sábio e orientador de tantas práticas, né? Então, um ponto é esse. O Papa Francisco tem reforçado muito essa questão do bem viver. E aí, para nós, no cotidiano da própria pastoral, ele lá no encontro também, ele fecha a fala para nós, naquele sábado de manhã, em setembro, ano passado, dizendo 3 coisas que ele sugere que façamos. 3 grandes diretrizes, né? A primeira é partir dos mais empobrecidos. Ele está confirmando. Eu estou bebendo daquilo que ele confirma, né? Ou seja, essa perspectiva indutiva, de baixo para cima, assim, não é porque eu sou mais afeito a ela, até do ponto de vista antropológico. Sou um raneriano assumido. Né? Mas é porque o próprio Papa assim nos sugere, nesse momento histórico. Né? Então, olha só que interessante. Partir do olhar, das lentes, né, dos mais empobrecidos. Ele usa o mais. Né? Então, daqueles que estão mais vulneráveis. Né? Porque, em assim fazendo, a gente alcança os interesses de todos. E é verdade. E é verdade. Né? Então, esse é um ponto. A preocupação com o mundo do trabalho. A dignidade do trabalho, que tem tantos documentos belíssimos, Laborem Exercens, tantos documentos belíssimos na igreja que a gente desconhece, que a gente não presta atenção. Né? Então, assim, nós estamos vivendo um tempo de mudança, gente, mudança de época, né? Como já temos dito aí na teologia, na reflexão. Então, assim, muitos empregos vão se perdendo e a gente vai achando que isso é legal, porque a tecnologia vai chegando e vai substituindo. Quem não está adaptado, que se vira. Isso é darwinismo. Isso é pensar cristianamente, lógica de solidariedade? Eu diria que não. Então, a gente prestar mais atenção no mundo do trabalho e soluções que possam ser diferentes, cooperativas, né, etc., para pensar a busca, né, do seu sustento, etc., né, que gera dignidade, como a igreja sempre diz, né, a todas as pessoas, né, ativas, potencialmente ativas. Então, que ninguém fique de fora. Né? Essa própria lógica da terra, teto e trabalho que ele ressalta muito. Então, a dimensão do trabalho. E 3, encarnação. Quer dizer, nada muito diferente do que fez o Cristo, né? O hino belíssimo ali de São Paulo aos Filipenses, né? No capítulo 2, né? Mesmo sendo de condição divina, ele não foi cioso dessa condição. Eu acho isso fantástico. Né? Ele desce kenoticamente, né? Ele vem ao encontro, ele se assume como nós nas nossas fragilidades. E é assim que é elevado, de baixo para cima de novo. Né? Então, a gente tem que se encarnar também nas realidades. Eu tenho ainda alguns sonhos aí que eu queira, se Deus quiser, conseguir realizar, pegar minha família aqui, as trouxinhas, e passar pelo menos um mês, assim, imerso em algumas comunidades,
como a do Center, que a gente tenha menos preconceito, né, contra esse pessoal gera vida no campo, esse pessoal no período da pandemia, esse pessoal foi o que mais toneladas de alimento levou para os centros urbanos. Eu fui testemunha disso em Florianópolis, mas não é só em Florianópolis, é só olhar os dados, né? Esse negócio de dizer que eles são violentos e tal, é importante que essas coisas sejam revistas, né? Então, assim, a gente fazer encarnação, estou dando um exemplo só, né? Mas encarnação onde a realidade humana existencial, principalmente nas periferias da existência, como diz o Papa, acontece. Então, partir dos mais empobrecidos, ter atenção ao mundo do trabalho e encarnar-se, todos os três debaixo dessa lógica do bem viver, né? Então, que não vai nem na direção de um capitalismo, nem na direção de um comunismo, né? Muito baseado na doutrina social da Igreja. Eu diria que esse é a grande mensagem que ele nos passa e que pode nos inspirar para ações pastorais bem interessantes e, né, bem significativas. Encantador, professor, encantador. Eu diria que quem não conhece, eu não tinha afeição à doutrina social da igreja, a partir de hoje, divisor de águas. Então é isso. Quero só ler um comentário do Padre Luiz, né, Padre Lima, que inclusive talvez não tenha aberto a fala, porque ele está com dificuldades de fonação, né, problemas de saúde nas cordas vocais. Ele comentou: parabéns ao palestrante, muito conteúdo atualizadíssimo. Né? Obrigado, Então, querido Padre é Luiz. o Padre Lima, viu? Esse elogio já é deu isso. para ver o quão importante é a sua presença por aí, nessas terras são paulinas. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Padre. Obrigado mesmo. E é isso, então. Eu gostaria de passar, então, para a professora Karen, né? Encerrar também com mais agradecimentos. E meu grande amigo Klaus, um abraço com a esperança de em breve nos encontrarmos todos. E, inclusive, planejarmos aí muitas coisas legais, né? Depois a gente partir. Vamos lá. Então, eu quero agradecer ao professor Klaus. Foi uma fala que me trouxe também bastante esperança. Fazia bastante tempo que eu não ouvia na teologia, né, esse tipo de colocação. Eu estava assim, um pouco descrente, vamos dizer assim, né, dos teólogos. A gente tem ouvido um discurso que tem ido para uma outra direção. Fiquei bastante feliz de ouvir a sua fala, me trouxe algumas lembranças boas. Fui aluna do professor Jung Mossung, né? Ouvi você falar do Suzin, também foi bastante interessante. Participei de alguns encontros da Soter. Então, essas coisas trazem lembranças boas, lembranças bastante positivas. Então, eu acho que reaquece o coração também. E dá vontade de retomar algumas vem com a gente. Algumas leituras, algumas falas, algumas coisas. Eu acho que é bem interessante. Então, dá os parabéns aí para o Amós, para a turma do primeiro ano, que eu acho que está no caminho certo, né? Eu percebi que estão com uma vontade aí de fazer um debate bastante pé no chão, né, muito próximo da realidade. Eu acho que é o caminho mesmo, e isso me deixa muito orgulhosa aí de ver o pessoal do primeiro ano chegando com essa garra, com essa vontade toda, né? Isso traz mais esperança ainda para a gente, né? Eu acho que isso é muito bom mesmo. Parabéns, Amós, parabéns, pessoal do primeiro ano. E eu quero agradecer de um modo geral ao pessoal que nos assistiu hoje. Nós temos um grupo bom aí, né? Vai ficar à disposição essa palestra, então convidem outras pessoas para assistirem, divulguem, né? Nos próximos dias a gente vai estar. A partir de amanhã isso já está no YouTube, mas daqui a alguns dias a gente vai fazer um texto também para divulgação como notícia, né, no site do Unisal. Se o Amós puder ajudar a gente também a escrever aí o texto do evento para o site, eu acho que também vale a pena a gente fazer alguma coisa, né, bem feitinha para convidar outras pessoas para assistirem também, né? Daí a gente divulga também no site de outra maneira, né? Porque eu acho que assim, a gente precisa espalhar essas coisas, né? A gente precisa fazer com que isso chegue a mais gente, né? Para criar uma corrente maior, para que mais gente esteja discutindo, que mais gente se aproprie dessas conversas, porque eu acho que a teologia tem que expandir, né? Tem que chegar a reflexão tem que chegar em muita gente aí, senão não faz sentido uma reflexão teológica que fica só nos nossos corredores, nas nossas universidades, nos nossos seminários. A teologia tem que chegar, de fato, nas nossas comunidades, na periferia, nas comunidades de base, em todos os cantos, né? Então, senão a teologia não vale a pena se não for assim, né?
Então, eu quero agradecer demais, demais a presença de vocês. O evento ainda está aberto lá no site. Se alguém não fez a inscrição ainda, passa por lá. Não esquece de colocar o nome e o e-mail correto. O nome do jeito que vocês querem que saia no certificado, por favor. Então, cuidado com as abreviações, com as maneiras de colocar o nome, porque é exatamente como vai sair no certificado, combinado? Não sei, mais alguma coisa? Eu, da minha parte, só desejar uma boa noite e agradecer a todos pela presença. É isso? É isso. E Então, obrigado pela sua disposição, professor Cláudio, mais uma vez, né, de estar voluntariamente aqui conosco. Que Deus lhe retribua essa grande generosidade de contribuir com a nossa formação. Muito obrigado. Valeu, gente. E obrigado, colegas. Viu? Fiquem com Deus, fiquemos com Deus. Até mais.